Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra das 19 horas desse sábado, 28 de março, iniciando com uma oração. Senhor Jesus, Mestre querido, Maria de Nazaré, Rita de Cássia, a todos os amigos espirituais que desde cedo estão aqui preparando a ambiência dessa casa, para que possamos levar a cada um uma palavra amiga, uma palavra de otimismo nesse momento em que nos encontramos mais reclusos. Sendo assim, pedimos aos responsáveis pela reunião das 19 horas, mas principalmente a Deus, nosso Pai, a autorização para darmos início a nossos estudos desse sábado. Conosco, a nossa irmã, amiga, Iole de Freitas. Iole, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queridos amigos, queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos na nossa casa, compartilhando com vocês estas vibrações que dela exalam, mesmo não tendo a condição de presencialmente aqui estarmos, mas sabendo que com toda certeza as vibrações emanadas pelo Mestre Jesus e conduzidas pela equipe de espíritos que cuida tão bem de todos nós, que estas vibrações nesta hora, a partir da nossa casa, chegam ao lar de cada um de nós. E nós hoje temos como tema do nosso estudo a campanha anual, aquela que a cada ano nós retomamos, buscando focar uma questão que possa iluminar os nossos corações, ampliar as nossas reflexões para podermos melhor caminhar. A deste ano nos fala do servir, a perseverança no servir. Como podemos então, neste momento em que tantos de nós estamos sendo convidados pela consciência que nos mostra a necessidade de sermos solidários e, na medida do possível, mantermos-nos em nossas casas, prefiro dizer em nossos lares, enquanto que outros companheiros, como tantos na área da saúde, dentro da área de saneamento, estes nesta hora, pelo mesmo sentimento de solidariedade, são convocados a atuar de maneira presencial, mais direta, em seus campos de serviço. E nós então vamos vendo a multiplicidade das possibilidades de servir, da necessidade da sustentação que cada um de nós detém, em qualquer campo de atuação que estejamos, para mantermos-nos firmes, equilibrados, solidários. Se for para estarmos no recesso do lar, assim o faremos. Se formos convocados para a lide mais direta com aqueles que ora sofrem do corpo físico, também de caso sustentaremos. E como nós vamos então desenvolver este raciocínio sobre a perseverança no servir dentro de todas estas multiplicidades destes fazeres? Nós vamos tomar como referência inicial, não podia deixar de ser, né, um parâmetro doutrinário no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20,
os trabalhadores da última hora, quando no item 5 nós temos as reflexões sobre os trabalhadores do Senhor. Eu vou ler uma parte pequena e nós vamos seguindo o nosso raciocínio juntos. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. E mais à frente, a exortação: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes, vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Então nós vamos vendo como somos exortados a mantermos-nos num sentimento muito bem cuidado dentro do nosso interior, para que ele possa, em qualquer dimensão do servir, ser benéfico a nós, ser benéfico a todos aqueles com quem lidamos. E nós vamos também nos reassegurar pela palavra do Espírito Antônio de Aquino, que através da mediunidade do nosso caro altivo Panfiro, nos livros Inspirações do Amor Único de Deus, nos traz, no capítulo 12, com o título de Perseverança em Servir, o seguinte raciocínio. Ele toma, para iniciar, um texto do Livro dos Médiuns, aonde está: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, de lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, esta a sua missão. E vai nos trazendo, na sua reflexão, 3 pontos muito importantes, basilares, para que nós possamos nos manter nesta frente de trabalho, que, recebendo do mais alto as intuições e o fortalecimento fluídico vibratório, consegue estender a todos aqueles com quem convivemos atualmente, através, muitas vezes, bem sabemos, da palavra falada na emissão das nossas vozes, cuja emanação de equilíbrio, de serenidade, toca os demais corações, seja pelo pensamento revestido de palavras materializadas nos textos que elaboramos ou que replicamos. Cuidado na qualidade destes falares, porque Antônio de Aquino nos repete aquilo que está tão claro nas palavras de Jesus, que o amor ao próximo é a pedra basilar de todo o nosso procedimento para mantermos-nos unidos e vinculados ao amor maior do Criador. E ele então nos diz que nós vamos ter, além desta pedra angular que é o amor, também que contar com o sentimento, com o posicionamento do cumprimento do dever. Porque ele nos diz assim: renteando com esta noção maior do amor, acrescentaríamos o sentimento de cumprimento do dever, pois que o homem pode amar, mas ser parco na distribuição do auxílio, do trabalho, do bem. O cumprimento do dever, então, é um segundo item que deve ser levado em conta por todos vocês. E, finalmente, acrescentaríamos o espírito de renúncia, no seu amplo sentido, particularmente de renúncia aos seus interesses pessoais, de modo que no amor, no dever, houvesse também a renúncia. E continua um pouco. Assim, ao cabo do exercício destas 3 virtudes, diremos, sem medo de errar, que o homem será então o ser que vive em alas distribuindo suas bênçãos, quaisquer que sejam elas,
ou no trabalho mediúnico, ou na área assistencial ou intelectual, porque na realidade precisamos deste tripé para assentarmos a base de nossas realizações. O grande feito do homem desta casa e de todas as casas espíritas será no dia em que ele, por amor ao Cristo, vencer suas barreiras internas e permanecer em serviço. Então nós vamos pensar o que seria o permanecer em serviço nestes tempos que atravessamos. Nós vamos então perceber que poderemos então, mantendo-nos atentos às qualidades que nós todos trazemos já desenvolvidas em nossos corações, a possibilidade de fazermos irradiar de nós mesmos, de nossos lares, através da nossa palavra serena, aquela atitude de cuidado com o outro, de serenidade na fala, porque nós iremos perceber como importa este tom de amorosidade e de bondade, porque também no capítulo 8º deste mesmo livro, Inspirações do Amor Único de Deus, o Espírito Antônio de Aquino, no texto em que fala sejamos cristãos, que se inicia com um trecho também do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Nós vamos vendo que ele vai reiterando que foi Jesus, o mestre magnânimo, que nos trouxe a mensagem de amor para que pudéssemos entender o que fazemos na existência presente. Repito, para que pudéssemos entender o que fazemos na existência presente. Ora, quando começamos a perceber os ensinamentos de Jesus e observamos que o amor é a tônica de sua mensagem, dizemos assim: amor a quem? Para quê? Em que circunstâncias? E aí nós vamos percebendo pelos relatos do Evangelho que em todos os momentos, em todos os agrupamentos, junto às crianças, junto àqueles que não tinham a saúde física, junto àqueles que não tinham a saúde mental naquele instante, ele provê pela sua presença vibratória, pela ondulação de ternura que emanava de sua fala, ele conseguia reerguer a todos, fazendo que se sentissem filhos de Deus. E neste momento, nos dá Antônio de Aquino a ideia de nós pensarmos como seria então, nesta hora, a presença do Mestre Jesus na nossa casa, na nossa instituição. O que estaria ele fazendo? Atendendo aqueles que precisam do campo material, fazendo com que os assistidos da nossa querida comunidade da Rocinha sejam atendidos da melhor maneira possível, e para isso irmãos dedicados, inteligentes, criativos, buscam maneiras de assim o fazer, como também nas reflexões em que a doutrina nos traz a oportunidade de conhecermos a grandeza do Criador, para nos sentirmos por Ele amparados pela sua lei que é de amor, e que possamos também compreender a presença do Mestre Jesus circulando pelos espaços da nossa instituição, como evoca Antônio de Aquino neste texto, fazendo com que compreendamos que o plano espiritual aqui está presente, não só dentro das paredes físicas que exalam uma presença estruturante para os nossos psiquismos, como dela nos lembramos e nos recolocamos neste lugar de amor e de fé, mas que também exalam estes espíritos amigos, benfeitores espirituais que trabalham ligados às falanges crísticas,
para que todos que estamos habituados a aqui vir, contando com os passes nas reuniões públicas, contando com os passes dentro dos trabalhos ditos de passe de tratamento, continuam todos a serem beneficiados em seus lares, não só nos momentos específicos em que estes trabalhos se organizam e continuam a serem, né, apoio vibratório para tantos companheiros de serviço, mas em todos os momentos, meus irmãos. Foquemos a nossa casa, mentalizamos o Rita de Cássia, foquemos a escola na Rocinha, mentalizamos a bendita casa constituída por tantos amigos espirituais, seguindo a orientação de Tia Vera. E vamos então percebendo que esta presença crística, ela se confirma em todos os momentos de serviço da nossa casa, autorizando a cada trabalhador a sentir-se estimulado, reassegurado, incluído neste grande campo vibratório, porque sabemos que nesta hora, se não nos é permitido tantas vezes abraçarmos fisicamente os nossos irmãos, em qualquer uma das comunidades em que atendemos, seja no Leblon, seja na Rocinha, nos diversos bairros da nossa cidade, os espíritos amigos sabem fazê-lo vibratoriamente. Como diz o Dr. Erma, nós estaremos providenciando os passes a cada um que necessite. E nós então percebemos e voltamos à pergunta de Antônio de Aquino. Amor a quem? Para quê? Em que circunstâncias? Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Voltamos a quem? A nós mesmos. Precisamos de compreender-nos como filhos de Deus. Precisamos saber estar conosco. Talvez esta a tarefa, o serviço mais difícil nesta hora, em que somos convocados a, por solidariedade, mantermos-nos em nossos lares. Há que saber unir-se aos próprios sentimentos de paz e de amor. Há que saber vivificar em si aquilo de bom já construído. Há que saber valorizar o que nós já podemos verificar que necessita de transformação, porque no silêncio que o lado externo nesta hora cria, podemos ouvir com mais clareza os nossos sentimentos, termos as nossas percepções aguçadas, temos a nossa memória ampliada, a memória espiritual, meus amigos, aquilo que nós guardamos de produtivo, de realizado já, de conquistado, de crístico em nós. Não vamos nos desesperar, fazendo destes momentos preciosos de reflexão, momentos de angústia e de desespero. Vamos acostumar a gostar da nossa própria companhia. Vamos aprender a usar o nosso tempo de outra maneira. Vamos aprender a fazer com que, mais conscientes, mais mergulhados em nós mesmos, no mergulho profundo de introspecção, junto ao Evangelho de Jesus que nos sustenta, vamos buscar em nós a nossa luz para que, através de uma palavra simples, valorizando a emissão da nossa voz, compreendendo a valorização das tecnologias das quais ainda dispomos, porque a música da palavra chega, aconchegando os corações, tocando os familiares, aqueles amigos mais desarvorados,
todos tocados por uma emanação de voz que, sintonizada vibratoriamente às ondas espirituais superiores, é capaz de acalmar as almas, porque estamos calmos. É capaz de colaborar no entendimento de, como dizia Antônio de Aquino, para que aqui estamos nesta hora, para colaborar, companheiros. O serviço não é só o serviço dos companheiros na casa espírita, que sabemos estar engajados nas tarefas de frente. Nós estamos falando de todos nós, os que se consideram frequentadores. Somos todos irmãos, estamos todos agrupados sob as bênçãos de Maria e todos podemos colaborar. Nós vamos ver, com essa questão da palavra, eu queria trazer, porque acho que agora importa, não é? Porque ou estamos digitando, ou estamos falando, porque precisamos nos comunicar. E vamos pensar assim, se já conseguimos, pelo menos em parte, como diz Antônio também de Aquino, no esforço que fazemos de bem conduzir as nossas palavras, nós já estamos nos ligando e fazendo com que, o que também o Espírito Miramês, que vamos citar agora, ele também reitera, porque o nosso esforço é a nossa prece. O nosso esforço de fazermos o melhor em nossos pensamentos e na emissão através das nossas comunicações, as mais corriqueiras e banais, já é o nosso pedido de ajuda ao Pai. E nisto, então, nós vamos ver como, fazendo uso da palavra, como ela se tornou bastante importante, sempre o foi, mas nesta hora, especialmente importante. O Espírito Miramês, neste livro muito especial em todos os capítulos, a força soberana, não é? E trazida a palavra do Espírito Miramês pela mediunidade do nosso amigo Nunes Maia, nós vemos que num dos capítulos ele fala da maravilha da palavra. Achei que talvez neste momento fosse bom nós ouvirmos o que ele diz. A palavra é uma das maravilhas da vida humana. Ela é o sustentáculo de muitas maravilhas da Terra e tem o poder de construir os caminhos para a liberdade espiritual. Porque a gente emana aquilo que já construiu dentro de nós. Se algo não está muito sintonizado com o amor e a solidariedade, nós vamos perceber ao falarmos e vamos corrigir e vamos buscar outra maneira. E ele diz: leitor amigo, tu que falas, porventura já paraste alguns minutos observando o som da tua voz? Como podes articular a palavra, o que ela pode fazer em teu favor e do próximo? Já analisaste o desastre que uma conversa mal pensada pode causar em ti e nos outros? Deves pensar nisto e passar a educar o teu verbo. Falamos por experiência. E não forçamos o teu entendimento nesta área porque sabemos das dificuldades que deverás encontrar. Porém, te pedimos, na força da lei do progresso, que não pares de te esforçar, no sentido de aperfeiçoar a tua palavra em todos os rumos da tua vida, porque no amanhã serás grato aos amigos que te pediram retificação no modo de falar, de pensar e de agir. Vamos parar aí. Nós agora muitas vezes não podemos agir diretamente, não podemos estender a mão, não podemos levar uma ajuda concreta. Estamos buscando caminhos, né? Estamos buscando alternativas para fazê-lo, inclusive aqueles a quem falta o mínimo para a sobrevivência, a alimentação. E vamos pensar na nossa própria alimentação, quando muitas vezes nós, já com uma idade mais avançada, nós dependemos da ação dos mais jovens que se expõem ao fazer as compras para nos trazer. Vamos pensar então, como podemos regrar como diz a palavra, não é?
mas regrar também os atos, para que nós possamos ter um mínimo de organização. Companheiros, temos agora bastante tempo, temos muito tempo para pensar, tempo para nos reorganizarmos, tempo para valorizarmos as pequenas ações do cotidiano, abençoadas ações, que sejam a de cozinhar, a de lavar o prato da alimentação, a de com serenidade, como diz o Espírito Miramês, sabermos na hora do alimento, temos serenidade para que tudo aquilo que nos é dado como fortalecimento da nossa estrutura física, da nossa vitalidade física, que isso possa entrar de maneira singela na valorização do pão que nós temos, sem excesso, comedidos dentro daquilo que agradecemos a Deus por ter e buscando maneiras de fazer chegar a concretude desta subsistência material àqueles que neste momento não a têm. Que nós possamos, verificando este desenvolvimento das palavras deste espírito amigo Miramês, quando ele diz que, trazendo de novo a figura do mestre, que acalenta tanto os nossos corações, não é? Com a mansuetude do seu olhar, com a permanência do sentimento de servir, nunca abalado. Ele vai nos dizer, os sons da palavra do mestre eram portadores de um magnetismo divino, pela harmonia do seu magnânimo coração. Se queres mudar, sempre é tempo. Começa hoje mesmo a verificar o que vais falar aos outros e sente o que a tua fala pode transmitir. Usa do verbo para o bem. Para isto, foi-nos dado a razão de escolher o que deve ser falado. Nas primeiras experiências, olha que interessante o que ele nos diz. Poderás sentir a reação do próprio corpo, pela leveza das tuas intenções e pela beleza dos seus sentimentos em Cristo. No entanto, se persistires no aprimoramento constante, sentirás brevemente o prazer de falar decentemente, condicionando o teu próprio ser com pensamentos elevados e ideias grandiosas, de maneira que tua boca dará prazer a quem possa te ouvir. Se queres pedir ajuda a Deus, te indicamos o modo mais efetivo de pedir. É o esforço permanente na educação do que vais falar, conduzindo para o melhor a tua mente. Nós vamos agora pensar juntos em torno de uma história que um espírito também muito caro aos nossos corações, o espírito Josué, que traz suas palavras através da psicografia da nossa companheira da casa, muito querida, Cristine Costa, no livro De Alma para Alma, e entre tantos textos que nos são então presenteados, cada um nos mostrando como podemos nos fortalecer em nós mesmos, valorizando a força divina que habita em nós. Nós vamos buscar aqui traduzir um dos relatos e depois leremos as considerações que ele nos traz. Ele sempre nos traz relatos muito singelos de tempos de outrora e relata no texto chamado A Luz Interior o relato de um barco de pescadores que volta repleto de peixes numa manhã abençoada para o mínimo povoado, um pequeno povoado, aonde
seus familiares estavam em suas casas. E então, todos aqueles que ali estavam perguntam como foi possível chegar com o barco repleto de provisões, na medida em que eles se distanciaram por um dia e uma noite inteiras, deixando os familiares aflitos em seus lares. Como ocorrera este tempo que os separou? E ele então, aquele pescador mais experiente, mais ancião, relatou que saíram pela manhã anterior, confiantes, era um período de boa pesca, nenhum deles estava se preocupando em não conseguir suas provisões vindas do abençoado mar, e que foram à larga. Mas depois de passarem umas tantas horas, os cardumes não se apresentavam. Isto quer dizer, as fontes de alimento imediatas, físicas ou espirituais, não estavam ali disponíveis como eles imaginavam. Eles pensaram como fazer. Não vamos desistir. Temos o nosso serviço, vamos perseverar. E corajosamente se mantiveram, enfrentando todas as situações que a noite que caía lhes trazia. E, dentro daquela quietude da noite, esperavam que surgissem os outros cardumes, porém nada. Até que, num momento, de maneira inesperada, surge um vendaval. E eles pensam, mas então por quê? Nós não estávamos contando com isto. Estava tudo calmo, aparentemente calmo. Como veio este vento inesperado, trazendo estas ondas gigantescas que temos agora que lutar para mantermos-nos equilibrados e firmes, operosos na sustentação da embarcação. E nós podemos pensar a embarcação da nossa casa, do nosso lar, a embarcação do nosso Rita, da nossa escola na Rocinha, como fazer para, nos momentos em que os ventos se acirram com sua força inesperada, como manter a barca funcionando, navegando. E eles, lutando contra toda esta situação de desafio para suas forças físicas, mentais, emocionais, após conseguirem atravessar este período, quando o vento se acalma, quando o mar se aquieta, eles dormem, exaustos, e sonham. Sonham que uma luz inacreditável vindo do mais alto se derrama sobre os barcos. Interessante, porque todos os pescadores ali dentro sonham a mesma coisa, porque percebem, pelas suas percepções, pela sua fé, pelo testemunho do esforço feito, e eles então percebem que esta luz, ela vem e se derrama sobre suas redes, que se tornam luminosas, e ao despertarem em conjunto, se decidem a jogar novamente a rede no mar. E, pasmem, as redes se preenchem de milhares de peixes, porque era iluminada, porque estava ali com o magnetismo de recolher as substâncias que iam manter a vida física e, por que não, espiritual daqueles que amavam. Há que ter esta abertura, companheiros. A rede espiritual é jogada. A rede vibratória de luz aqui está, não só sobre o nosso rito abençoado, sobre a nossa escola, sobre os nossos lares, mas sobre o nosso planeta, sobre ele. O manto de Maria nos cobre.
transmitido por essas redes inacreditáveis de vibrações de amor. E nós vamos então compreender que a lição que Josué nos traz é aquela de que os nossos apetrechos de pescar as boas vibrações, para que elas nos alimentem e alimentem aqueles a quem amamos. Que estes apetrechos, que estes instrumentos que ele usa a palavra, que estas ferramentas psíquicas, espirituais, possam se abrir para receber esta luz e elas serão eficientes no recolher das bênçãos. Nós vamos ler a palavra, então, que este Espírito amigo nos traz. Alma querida, queres tornar-te luz? Ilumina teu instrumento de trabalho. Ilumina teu instrumento de trabalho. Ilumina teu pensar, teu sentir, tua voz, tua palavra, teu silêncio, teus gestos, teu carinho, tua atitude. Se o teu corpo for luz, tudo em ti será luz. Ilumina teus passos de agora, ilumina teu momento difícil, ilumina tua dor, teu pesar. O esforço de fazer luz em ti é tua prece muda, que chega ao Pai num átimo de tempo e sua resposta é breve e precisa. Ilumina as redes que o Senhor colocou em tuas mãos. Elas te conduzirão ao local preciso, onde poderás encontrar o cardume que te alimentará a alma para todo sempre. Luz em ti, Josué. Que nós possamos encerrar as nossas reflexões de agora, unindo-nos, queridos, em sentimento, em confiança, e lembrando-nos da palavra que o Espírito Antônio de Aquino fecha estes textos que nós citamos. Levantai a cabeça, levantai os espíritos, levantai a mente, mantermos-nos firmes, confiantes, porque a luz do Cristo nos abençoa agora e sempre. Muita tranquilidade, serenidade, muita fé em nossos corações. Obrigado, Iole, pelo seu estudo. Chegamos então no momento final da nossa reunião, agradecendo essa casa abençoada, esse guarda-chuva de amor que nós gostamos tanto, esses amigos espirituais incansáveis que desde cedo e sempre estão aqui trabalhando, nos protegendo. Obrigado a Tia Vera por essa obra que nos permite sermos úteis ao nosso irmão. Obrigado a Deus, nosso Pai, pelo Evangelho, pois ali se encontra norte para as nossas vidas. Obrigado a essa doutrina tão consoladora. Tenho certeza que após o término dessa quarentena, sairemos dela muito, mas muito melhor de quando entramos. Assim sendo, em nome dos espíritos amigos, mas principalmente Deus, nosso Pai, damos por encerrada a reunião desse sábado, 28 de março de 2020, dando graças a Deus.